Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz. Quero convidar você para, nesse início, a orarmos, colocando a nossa vida diante de Deus, para nós iniciarmos a nossa devocional de hoje. Pai, nós queremos te louvar, te dar graças, te bendizer, Senhor, porque grande é a tua fidelidade. E sobre a tua palavra, Senhor, que é uma palavra confiável, nós podemos construir um caminho. Sobre o chão do Evangelho, nós podemos construir a trajetória da nossa existência. E nós queremos aprender, ó Deus, dia após dia, andarmos no chão da tua palavra. Porque aí há firmeza, aí há consistência, aí há segurança. Ainda que vamos passar, Senhor, por angústias, por tristezas, por dores, por perdas, por frustrações, mas a tua palavra é refúgio, é remédio, é refrigério para o nosso coração, para a nossa alma. Dá-nos mais, Senhor, das tuas santas palavras que carregam sabedoria, que carregam força, que carregam pureza. Dá-nos mais, Senhor, da tua palavra. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Eu estava pensando num salmo de número 32, e o salmista conta a sua experiência. Como grande parte dos salmos, os salmistas abrem o coração para relatar alguma coisa que eles vivenciaram, viveram. E é interessante quando a gente vai para o Salmo 32, a gente é confrontado, especialmente quando nós pensamos que ficar calado em certas situações é sinal de sabedoria. Às vezes nós temos aquele que se cala como um sábio. E, portanto, pensamos que em algumas situações, ou na maioria das situações de conflito, de dificuldade, o melhor que se tem a fazer manter-se calado. Até porque existe um provérbio, um versículo do livro de Provérbios que diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Aí vem essa ideia de que ficar calado pode ser sinal de sabedoria. Mas o Salmo 32 nos fala de um tipo de silêncio, de um tipo de pessoa que se cala, e o salmista viveu, sabe, sentiu na pele o que é ser esse tipo de pessoa que se cala, e também viveu os danos de ser essa pessoa que se cala. O salmista no Salmo 32, verso 3, diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Enquanto eu me calei, enquanto eu me fechei, enquanto eu não abri, enquanto eu não falei, enquanto eu me retraí, enquanto eu guardei para mim, o verso 3 diz: os meus pecados envelheceram os meus ossos, e os meus constantes gemidos todo dia. O verso 4 diz: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O Salmo 32 descreve um quadro referente à experiência do salmista que mostra o quanto o salmista foi afetado, o quanto a vida interior, o quanto o ânimo, o quanto a alegria do salmista foi sendo destruída, foi sendo minada, porque ele decidiu manter silêncio. Porque em sabendo do seu pecado, em tomando consciência do seu pecado, ele decidiu não falar com Deus e com ninguém sobre o seu pecado. Esse é um grande erro. Esse é um grande erro.
E esse erro acontece por diversas razões que eu não vou entrar no mérito. Mas esse erro revela a minha e a sua dificuldade, e a dificuldade do salmista, que a dificuldade que todo ser humano, na verdade, tem de falar de seus pecados. E aqui não se trata de falar de decepções, porque até para isso a gente tem dificuldade. Não se trata de falar de uma experiência de frustração, de uma experiência relativa a alguém que nos feriu. Não, não é isso. Aqui é algo ainda mais que demanda de nós ainda muito mais autenticidade, muito mais sinceridade, porque trata-se de falar do seu pecado. Evidente que o Salmo 32 não é um incentivo para sair em praça pública, para ir à torcida do Flamengo, do Corinthians e contar o nosso pecado. Mas a experiência do salmista é que ele se manteve calado, guardou para si, e ele viveu consequências terríveis desse silêncio. Então, nem sempre ficar calado é a melhor opção, é sinal de sabedoria, especialmente quando nós estamos lidando com pecado. E quando esse pecado não é o pecado do outro, é o nosso pecado. É o nosso pecado. Já desde Adão, que a humanidade impulsivamente age tentando encobrir seus próprios pecados. Mas existe um preço muito elevado que o salmista pagou enquanto ele tentou encobrir seus próprios pecados. Pecado, especialmente o meu pecado, o seu pecado, é algo que nós tratamos trazendo à luz. É algo que não pode ser tratado se nós não falarmos dele, sobre ele. Não pode ser tratado. O salmista descobriu isso. Que é só na hora que ele confessou, é só na hora que ele abriu a boca e que ele vomitou, que ele colocou para fora, que ele falou do seu pecado com Deus, é que a graça de Deus se derramou sobre a vida dele para curá-lo, para restaurá-lo, para renová-lo. Agora, isso demanda algo que nem todo mundo está disposto a desenvolver, a deixar aflorar, a praticar. Demanda uma postura que nem todos estão dispostos a ter. Porque o verso 2 diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Ou seja, em cujo espírito não há fingimento, não há engano, não há ilusão ou tentativa de iludir a si mesmo aos outros. É necessário que a gente abra mão do engano, e aqui no caso do auto-engano, porque o salmista não estava meramente enganando outros, o salmista estava enganando a si mesmo. A si mesmo. O salmista não estava mentindo para os outros meramente, ele estava mentindo para si mesmo, porque alguém já disse que a maior mentira não é dizer que o carro branco é vermelho, ou dizer que uma nota ou uma dívida de R$ 50 é 45 ou é 55. Isso tudo é mentira. Mas a maior mentira é ser uma mentira, é a nossa vida se tornar uma farsa, se tornar um mar de hipocrisia, se tornar fingimento puro, se tornar uma vida inautêntica, uma vida cheia de maquiagem, cheia de falsidade, cheia de outras coisas que não aquelas coisas que dizem respeito a nós mesmos.
A maior mentira é eu e você não sermos nós mesmos diante de Deus e diante dos outros. Essa é a maior experiência com a mentira que podemos experimentar. Portanto, talvez você e eu nos deparamos com situações, e aqui eu falo que situação é essa, que realidade é essa? É a do salmista, o pecado. E a primeira atitude, ou a primeira solução que vem à nossa mente é: vamos nos calar. Mas o convite do Senhor para nós, o convite desse salmo para mim e para você, é que falemos sobre o nosso pecado. E a primeira pessoa com quem podemos falar sobre o nosso pecado é o Pai. Quando você discerne pecado na sua vida, quando eu entendo que há pecado na minha vida, nós queremos fugir. Nós queremos fugir. Alguns fogem para a bebida, outros fogem para uma vida, aqueles que são casados, para uma vida extraconjugal, outros fogem para o alcoolismo, outros fogem para a prostituição, outros fogem criando um mundo imaginário que não existe. Outros fogem mergulhando no trabalho e se esquecendo para ver se esquece do pecado, da culpa que o come por dentro, que faz a vida tão pesada. Mas o Espírito de Deus nos diz assim: não fuja, meu filho, não fuja, porque eu não quero te destruir, eu não quero te ferir ainda mais. O Isaías lembra isso quando descreve o Senhor dizendo que ele não apaga o pavio que fumega. Às vezes a nossa vida está como um pequeno paviozinho que o fogo já se apagou e está soltando aquela fumacinha. Já não há mais, né? Está nas últimas. E a gente acha que se a gente for até Deus, Ele vai molhar os dedos e vai apagar o resto de chama que ainda existe. Ou tem uma outra figura que Isaías utiliza, ele diz: ele não esmaga a cana quebrada. Às vezes nós nos sentimos quebrados já por conta da nossa culpa, do nosso pecado, e achamos que Deus é igual a gente, que Deus é igual aos outros, que se a gente se expor para Deus, expor as nossas quebraduras, nossos pecados para Deus, Ele vai nos quebrar ainda mais. Ele vai nos esmagar. Mas o Salmo 32 nos revela que Deus não é assim. Quando Deus vai ao encontro de Adão e Eva, não é porque Ele queria esmagá-los, não é porque Ele queria adoecê-los ainda mais, oprimi-los, não. O desejo de Deus é de nos restaurar. Jesus diz que Ele não veio aqui para condenar o mundo, Ele veio para restaurar. Ele veio para restaurar. Então o convite para você nessa noite se for possível, entrar no teu quarto, algum lugar que você pode estar a sós e se dobrar diante de Deus e dizer: Deus, o meu pecado é esse. A minha vida, quem sabe, é uma mentira. Quem sabe, Deus, eu tenho vivido assim, nessa mentira. Quem sabe eu tenho traído a confiança das pessoas, eu tenho me entregado aos vícios porque eu fujo de outros pecados, porque eu fujo, Deus, da realidade que é dura demais para mim, porque eu não creio que o Senhor é a fonte de toda satisfação. Enfim, seja lá o que o Espírito Santo está falando para você sobre o seu pecado ou sobre o meu pecado. Mas eu te convido, vamos orar, falar com Deus, porque Ele quer nos restaurar. Pai, nós queremos te dar graças, porque nós não precisamos nos calar, nós não precisamos nos silenciar. A sabedoria não está em ficar calado quando o assunto é pecado. O salmista já nos ensina, Senhor, que grandes foram os males que o acometeram quando ele se calou.
Ensina-nos nessa noite a derramar nossa alma diante de Ti, a falar dos nossos pecados, Senhor, por mais que eles sejam vergonhosos, por mais que eles dizem respeito a assuntos que nós não queremos nem lembrar, que nós não queremos tocar, são como feridas, Senhor. Mas a Tua palavra nos deixa entender que são mais do que feridas, são pecados, são não apenas machucaduras, tem a ver com o mal que nos habita, tem a ver com a escuridão que hora ou outra quer preencher o nosso coração. Por isso, Deus, toma a nossa vida, toma as nossas entranhas, toma os pecados que nos habitam, Senhor. Oh Deus, e que eles possam ser lavados no sangue do Cordeiro, que nós experimentemos de fato o poder remidor, redentor da cruz de Cristo nessa noite. Que o Senhor traga restauração, remissão, libertação, ó Deus, às mentes, às consciências, no nome de Jesus, Pai, que vidas sejam libertas pelo poder do sangue de Jesus, que a paz seja restituída aos corações e que a alegria, de igual modo, seja restituída, Senhor, e que haja alegria completa, a alegria que o Senhor Jesus nos dá. Louvado seja o teu nome, nós te agradecemos, ó Pai, por Cristo Jesus, nosso Salvador e Redentor. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, um forte abraço. Fique na paz de Cristo, na alegria de Cristo, que é a nossa força.